Jane, e para Bom todos dia, Fabi. que vão assistir essa aula depois. Hoje nós vamos começar a falar sobre eventos de alto potencial de danos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Para vocês conseguirem ver o que eu preparei. Só que não é bem esse slide. É do começo. Então, Diana, nós vamos falar hoje, né, sobre a identificação de eventos de alto potencial de danos, tá? Esses eventos estão altamente relacionados com produtos químicos, inflamáveis e explosivos, né, que geralmente estão armazenados na empresa, tá? Então, a aula está voltada para isso, né? Nós estamos começando ao C9 na aula de hoje. E, como eu comentei no grupo, é importantíssima a participação de vocês. Nós vamos aprender, né, nesse começo, uma nova técnica de avaliação de risco, que é o RASOP. E essas técnicas de avaliação de risco, elas estão em alta, tá? Por quê, né? Todas as técnicas de avaliação de risco, elas estão sendo estudadas, né, atualmente, devido ao PGR, né? Então, muitas empresas estão estudando essas técnicas hoje para tentar, né, aprimorar o seu PGR, o seu futuro PGR, né, e identificar a melhor técnica para avaliar o seu risco, identificar e avaliar o seu risco, tá bom? Então, é fundamental, né, que vocês assistam essa aula, que vocês prestem atenção no que eu vou falar, inclusive porque a gente vai ter atividade de elaboração do RASOP no final dessa aula, uma aula que eu coloquei, uma aula curtinha até, né? Nossas aulas online, né, Jana, estão sempre 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouquinho, né? Justamente para dar um tempo para vocês fazerem essa atividade em casa, tá bom? Então vamos lá. Conforme eu coloquei para vocês, né, já no curso, durante o curso, né, já tivemos vários acidentes ambientais, né? Acidentes de grande proporção, tá? E o que faz, né, esse acidente ser de grande proporção, tá? Quando acontece esse acidente, né, ele gera efeitos ampliados, né? A gente percebe que atinge um grande número de pessoas dentro e fora da empresa, né? É um acidente que extrapola esses limites da empresa e vai atingir um bairro, por exemplo, né? Teve um caso muito famoso aqui na região, Jana, não sei se você já ouviu falar, no bairro Recanto dos Pássaros, em Paulínia. Você já ouviu falar desse acidente? Não, Fabi. Já? Não. Não? Aconteceu, né, na verdade foram anos, né, em que uma empresa da cidade de Paulínia, né, que se situava nesse bairro, essa empresa, ela começou a despejar no solo, né, e contaminar o solo, né, tanto o ar, quanto o solo, quanto a água subterrânea, né. E ela fabricava pesticidas, então ela utilizava diversos produtos químicos altamente tóxicos, cancerígenos. Então esses produtos foram sendo lançados ali na região, tanto como vapor, os moradores diziam que parecia uma cinza, né? Poderia ser fruto de uma queima, né? Ou de um processo de aquecimento. E tinha uma cinza ou tinha esse produto sendo descartado ali diretamente no solo. E o que aconteceu foi que essa área ficou toda contaminada com esses produtos. As pessoas tiveram que deixar suas casas, porque era um bairro
que era misto, né? Era um bairro industrial e um bairro de chácaras, um bairro residencial, né? As pessoas tiveram que deixar suas casas, a empresa acabou comprando, né, as propriedades, mas em meio a muita briga, né, a muita discussão, porque as pessoas não queriam deixar suas casas, tá? Então foi isso que aconteceu, né, naquele local. E a área ainda hoje, né, é contaminada, ainda não se pode, as pessoas não conseguiram retornar às suas casas. Ocorreu, claro, né, um processo judicial, que eu não sei se teve o pagamento, né, esses processos demoram muito, e eu não sei se qual foi o desfecho final disso, né. Saíram muitas notícias na internet, enfim. Saiu uma mais recente, né, que a empresa teria que pagar definitivamente pelos danos causados, mas é uma questão, né, que precisa ser estudada, né, pela empresa. Se ela trabalha, né, com esse tipo de produto, né, ela precisa tomar mais cuidado, ela precisa se prevenir para que não aconteça um efeito, né, adverso desse tamanho e atinja tantas pessoas, tá? Fabi, Ah, essa contaminação é devido a óleo? Óleo de combustível? não, foram, se eu não me engano, foram bifenilas policloradas, era componentes de agrotóxicos, de agroquímicos lá. Ah, tá. Era compostos orgânicos. Ah, sim. E então aconteceu isso, né? E a gente sabe, né? Teve a questão do Líbano, né? Recentemente, não sei se você chegou a ver. Chegou a Cheguei ver, sim. né? Que foi o componente, foi o nitrato de amônio, né? Lembrei agora, Sim. né? Que causou aquela explosão, estava armazenado no porto, né? Por 6 anos. Era não lembro exatamente, mas era mais ou menos 3.000 toneladas, né? Exato. Então, Eu assim, não me, eu não me recordo assim, direito, porque acho que a gente foi logo na UC, no comecinho das UCs, eu fiz esse estudo. Eu peguei esse extrato de amônio para eu estar fazendo. tá. Eu Porque preciso a gente procurar. sabe, porque a gente sabe, né, que vários produtos, né, eles têm compatibilidade, a gente vai ver, né, eles não podem, tem regras de armazenamento, né, então, Sim, isso está na FISP do produto, né, isso. então tudo isso tem que ser pensado, né, tem que ser realizado de forma correta, tá, para não acontecer, né, extensão É, de danos imediatos, né? Geralmente, quando esses acidentes acontecem, morrem, né? Várias pessoas imediatamente, né? E tem um efeito a longo prazo também, como esse de Paulínia, né? Até hoje, a área não foi totalmente descontaminada, né? Então, tem essa questão dos efeitos prolongados, tá? A gente vai ver o de Bhopal também, né? Esse acidente que também, né, causou esses eventos, né, ampliados, né, e efeitos de longo prazo, tá? Então, como eu comentei com vocês, né, quais são as causas, as fontes de perigos altamente danosos? Então, geralmente são produtos explosivos e inflamáveis, produtos químicos em geral, produtos radioativos também, tá? O exemplo clássico, que eu vou até passar um vídeo para vocês, é o de Bhopal, tá? Deixa eu pegar o vídeo aqui para eu já passar aqui. Só que eu tenho que parar, peraí.
Deixa eu parar a apresentação rapidinho e apresentar. Ai, acho que não. É. Depois eu passo esse vídeo, Jana, porque eu vou ter que abrir ele no Chrome, no YouTube mesmo, tá? Depois eu, no finalzinho, eu passo o vídeo para você ver. Tudo bem. E mando o link para você. Tá. Eu vou ter que. Aqui no Chrome ele não deixa a gente compartilhar o som, tá? Mas um exemplo clássico é o acidente de Bhopal, que aconteceu numa empresa, né? Foi na década de 80, e aconteceu numa empresa lá na Índia, tá? E a empresa ela foi sendo sucateada, né? Foi em 84 que aconteceu. Então a empresa foi sucateada, não foi dando mais manutenção nos equipamentos de segurança, e aí a água acabou entrando num tanque de um produto químico, que é o isocianato de metila. E aí esse produto é incompatível com água, ele causa uma reação exotérmica. A reação exotérmica ela gera muito calor, tá? E aí o que aconteceu? Esse produto ele entrou em contato com a água e ele começou a causar essa reação exotérmica, produziu um gás tóxico e esse gás se espalhou por toda a cidade. Então foram milhares de pessoas morreram, né? Na hora, imediatamente depois, devido à inalação desse gás tóxico, tá? Então, é um caso, né, clássico de acidente, né, numa indústria química e que produzia também defensivos agrícolas, né? Então, foi um caso clássico que, a partir dele, né, se começou a pensar em formas de prevenção para que esses eventos altamente danosos não acontecessem mais, tá? Então, só para a gente lembrar, né, incêndios, explosões, vazamentos. São essas situações, né, que causam esses eventos com alto potencial de danos, tá? E a gente precisa hoje estimar as consequências disso, né? Se eu sei que eu tenho esse produto na minha empresa e que pode ocorrer um acidente, qual é a consequência? E essa estimativa de consequência vem da análise de risco, né? Que é tão importante e tão falada aí, né, com a mudança da NR1 nos dias de hoje, tá bom? E aí, quais são essas fases, né, da avaliação de risco? Eu tenho que identificar os perigos, então é uma visita ao local, você tira foto, entrevista funcionário, né? Você vai fazer aquele inventário de riscos, né? Você vai, pega lá os documentos antigos da empresa, né? Quais acidentes já aconteceram, quais incidentes já aconteceram, e aí você vai levantando quais são os perigos daquela empresa, né? Depois que você identificou os perigos, aí você vem, né, para caracterizar esse risco. Aí você aplica uma ferramenta, né, de análise de risco, tá? Então você vai aplicar essa ferramenta. Você está vendo minha tela, Jana? Só para. Tô, Fabinho? Tá? Tô. Só para confirmar. E aí depois, né, a gente vai fazer o gerenciamento do risco, né, que vocês já viram também uma parte disso, né, mapa de risco, o PGR, né, o PPRA, como que eu vou fazer uma planilha, né, um plano de ação, como que eu vou fazer esse gerenciamento, né, o que é mais importante de ser corrigido, o que não é, né, qual risco é mais gritante, né, mais problemático. Então, você vai atuando, né, nesses pontos chaves para corrigir o que é pior, né? E aí, assim, o que, que a gente precisa saber para ajudar, né, a reconhecer os perigos e riscos, né, no ambiente de trabalho? Uma das formas, né, que eu indico aqui é conhecer as taxas de falha dos equipamentos, né? Quando a gente fala em análise de risco, a gente tem que identificar as possíveis falhas, né? E a gente sabe que tudo falha,
por mais que seja um equipamento, né, mais novo, que seja um equipamento moderno, né, que tenha aí, né, esses controles, né, princípios de segurança para que não, dispositivos de segurança para que não falhe, né, mas em algum momento falha. Então você tem que procurar isso com o fabricante do equipamento, né, com o manual da máquina, e sempre fazer as manutenções periódicas, porque uma hora vai dar problema, né? Tudo é assim, né, Jana? É o fogão, é a geladeira, é a televisão, é uma lâmpada, é o seu carro, né? Todos os equipamentos falham. E qual é a taxa de falha? Qual a chance de dar um erro? Então você precisa conhecer isso, tá? Outro problema que a gente precisa avaliar é o estudo da vizinhança, né? O que tem ao redor da minha empresa? Isso tem que ser até avaliado antes da construção da empresa. Será que aqui é o local ideal de eu construir uma empresa? Imagine, né? Eu tenho uma indústria e aí eu tenho um bairro muito próximo. Se acontecer um acidente e tiver um vento aqui, ó, nessa direção, indo para casa, né? Indo para as casas, o que vai acontecer? A população vai receber essa nuvem tóxica, né? Vai receber esse gás tóxico, ou vai estar propícia a compartilhar o incêndio, né, da empresa, tá? Então, também a questão da vizinhança tem que ser avaliada, né? A questão meteorológica também, tá? Quais são as condições meteorológicas locais, né? É um local que venta muito? Qual que é a velocidade desse vento? É um local muito quente, né? A gente está tendo agora temperaturas, em plena primavera, temperaturas de 40 graus, né? Tá dando aí nos noticiários. Então, se eu tenho um produto, né, que ele é inflamável e ele não aguenta essa temperatura, eu tenho que procurar resfriar, né, esse tanque, ou, não sei, pensar num projeto para retirar ele daquele local, né? Então, a gente precisa pensar nessa questão também. Como é o clima da minha região, qual que é a temperatura, qual que é o vento, né? A direção desse vento também. E as informações dos produtos químicos que a gente já falou, na UC2, na UC4, depois a gente falou um pouco, né, na UC6, na UC7, sobre os produtos químicos, né? A gente precisa ter essa informação desse produto. Como que ele vai ser estocado e manuseado de forma segura, né? Isso tudo, a maioria dessas informações estão na FISPIC. E o fabricante do produto tem que fornecer a FISPIC, né? Então, essas informações, né, a serem mantidas tem que ter no mínimo, olha, características que conferem o perigo de inflamabilidade, corrosividade e toxicidade da substância, quais equipamentos de proteção individual são recomendados na operação normal e emergência, quais seriam os procedimentos de emergência caso tenha um derramamento, um incêndio, uma contaminação, quais são os cuidados, os procedimentos no manuseio desse produto e se ele é incompatível com outros produtos, né? No caso de Bhopal, como eu comentei, esse produto ele era incompatível com a água, né? Então, naquela questão que eles foram fazer a limpeza da tubulação, eles deveriam ter avaliado, né, se realmente a água não ia entrar nesse tanque. E eles acabavam tirando, né, esses bloqueios que tinha na tubulação e a água acabou entrando num tanque que não era para entrar, né? Que causou esse acidente, tá? Então aqui a gente tem, né, para identificar, né, qual que é o perigo desse produto químico. Lá na FISP que a gente tem a característica, né, a classificação desse produto de acordo com o sistema globalmente harmonizado, né? Então a gente tem aqui se ele é perigoso para o ambiente aquático, se ele é tóxico, se ele é carcinogênico, né? Que tipo de lesão ele causa,
na pele, nos olhos, né? Se ele é inflamável, tá? Então, a gente tem hoje, né, a norma BNT, né, que faz essa classificação do produto químico de acordo com o sistema globalmente harmonizado. Então, a gente tem que olhar isso. Você lembra, né, Jana? Lá na classificação do produto químico. E aí tem os símbolos, né? Os símbolos de perigo, né? Ó, bomba explodindo, então explosivo, chama inflamável, chama sob o círculo, o cilindro de gás, quando, né? Tudo para facilitar a identificação, né? Se é corrosivo, tem esse símbolo, né? Se é tóxico, tem esse símbolo aqui. Se é o ponto de exclamação, né? Perigoso à saúde e meio ambiente, tá? Então, são 9 pictogramas, né? Para identificar as 9 classes de risco, tá? Então, né? Aqui, ó, só para a gente, né? Aqui são os oxidantes, inflamáveis, explosivos, né? Se é carcinogênico, se é tóxico, né? Aqui é se é perigoso para o meio ambiente. Aqui se é irritante ou sensível ou causa toxicidade aguda. Aqui também se causa toxicidade severa. Aqui se é corrosivo e aqui se é um gás sob pressão, tá? Então, os pictogramas são fundamentais para a gente já identificar, né? Esses daqui são da gasolina. A gasolina parece inflamável e esse símbolo aqui, né, que significa que ele é carcinogênico, né, devido ao benzeno, tóxico, né. E aí, Jana, também, né, não sei se todo mundo vai lembrar, mas lá na FISP que também tem as propriedades químicas da substância, né? Tem o ponto de ebulição, o ponto de fusão, o ponto de fulgor, né? Então, o ponto de ebulição é a temperatura que o líquido, que o líquido, né, passa para o estado gasoso, né? O ponto de fusão é a temperatura que o líquido passa, que o sólido passa para o estado líquido, tá? Então, no caso da água, né, para a gente lembrar, a água passa para o estado do líquido, né, para o gasoso a 100 graus, né? E a água passa, né, do sólido para o líquido, né, a 0 grau, né? Então, a gente precisa conhecer, né? Porque a gente sabe que quanto menor o ponto de ebulição da substância, né, mais cedo ela pega fogo, ou seja, quanto menor a temperatura de ebulição, né, mais volátil é essa substância, né? Ou maior a chance dela pegar fogo, tá? Então, né, ou se eu tenho no sólido, né, se a substância é sólida, também, quanto menor o ponto de fusão, mais rápido ela passa, né, para o estado líquido. Então, se eu quero manter a substância no estado sólido, eu preciso avaliar o ponto de fusão. Se eu quero manter minha substância no estado líquido, eu também preciso avaliar o ponto de fusão, de ebulição, e manter ele nesse limite, né? Senão eu vou ter vaporização e o produto acaba ficando no ambiente de trabalho, né? O ponto de fulgor ou flash point é a menor temperatura na qual uma substância libera vapores em quantidades suficientes para que a mistura de vapor e o ar logo acima da superfície propague uma chama, né? Então também eu tenho que observar o ponto de fulgor porque daí eu sei que é a temperatura em que a substância pode iniciar uma chama, né? Iniciar sua combustão, tá? Então são questões importantes aí para eu avaliar, né, o meu produto químico. Tem também a pressão de vapor, né? A pressão de vapor é quando eu tenho um equilíbrio, né, entre o vapor e o líquido da substância.
Isso ocorre numa determinada pressão. Na água, por exemplo, é 90 milímetros de mercúrio. Então, quando eu tenho essa pressão, eu tenho essa igualdade, né? Esse equilíbrio entre vapor e líquido, tá? Então, a gente sabe que eu preciso ter esse dado da pressão de vapor, né? Porque, ó, quanto maior for sua pressão de vapor, mais volátil é o líquido. Quanto menor será, e menor será a sua temperatura de ebulição, né? Como eu falei no slide anterior, tá? Então, a gente precisa também ficar atento a isso, né? Principalmente agora que a gente está nessa época de calor, né? Nesses dias quentes. Então, tá atento a isso, né? Como um produto armazenado, né? Ele tá num abrigo seguro contra esse calor. E tem também os limites de inflamabilidade, né? Você tá me ouvindo bem, Jana? Tô, Fabi? Tem também os limites de inflamabilidade. O que é esse limite, né? É quando eu tenho uma mistura, né? Na verdade, eu tenho uma condição que pode ocasionar um incêndio, né? E para eu ter um incêndio, vocês vão ver bastante agora na Oceanove, né? Você precisa de algumas situações. Então, para eu ter um incêndio, eu preciso de oxigênio. Se eu não tiver oxigênio, não tem fogo. Se eu não tiver algo para queimar, né? Algo inflamável, eu não tenho fogo, tá? E se eu não tiver uma ignição, eu não tenho fogo. Eu preciso ter calor, né? Então, baseado nisso, né? Eu preciso ter o que se fala, né? Nesses limites de inflamabilidade. Eu preciso ter uma concentração razoável para que tenha fogo, tá? Então, se eu tenho etanol, né, o álcool, eu preciso ter, aqui, ó, uma quantidade de oxigênio em torno de 21%, tá? Tem dados na literatura que se pega fogo acima de 13% no ar de oxigênio, eu já tenho uma condição que eu posso pegar fogo. Menor que 13, não consigo ter incêndio. Só que a gente sabe que no ar tem 21, né? É uma condição que tem um incêndio. Então, o que a gente fala, né? Aqui no limite de inflamabilidade, eu preciso ter uma concentração dessa substância que pega fogo entre a mistura pobre e a mistura ideal. Ou seja, no etanol, por exemplo, aqui, olha, eu preciso ter entre 3,3 e 19% de etanol no ar. Nessa condição, eu tenho o fogo, eu tenho a combustão, tá? Entre esses valores. Se eu tiver 100% de etanol no ambiente, não tem combustão, por quê? Não tem oxigênio. E se eu tiver 0% da substância, também só tem oxigênio e não tem a substância. Não vai ter fogo, né? Então eu preciso ter o calor, preciso ter o 21% de oxigênio, né? Que eu coloquei aqui, e preciso ter uma condição, uma concentração razoável desse produto no ambiente, que é entre o limite inferior de inflamabilidade e o limite superior de inflamabilidade. Então, tem que estar entre 3,3 e 19, tá? Menos que isso, não tem explosão, mais que isso, não tem explosão. Deu para entender, Jana, essa questão? Deu sim, Fabi? Então, nessas condições, né, que eu preciso atentar na minha empresa, né? Eu tenho que estar ou com pouca concentração do produto no ambiente ou com muita. Só que muita gente sabe que também é perigoso para o trabalhador, né? Então, na verdade, eu tenho que estar aqui, ó, né? Entre o zero e o limite inferior de inflamabilidade, tá? Porque nesse caso eu não tenho explosão e não tenho efeitos danosos para o trabalhador, tá? E aí, gente, outro ponto, né, que pouca gente coloca na FISPIC, mas é um dado importante, é esse KOW. Sempre aparece na FISPIC, né? É um coeficiente de Parkinson
Isso significa que a substância, ela vai se dissolver, né? Se ela tiver em contato com o octanol, que é uma substância química, ou com a água, em qual deles a substância prefere se dissolver, né? Ou seja, o produto é solúvel mais em octanol ou em água, né? Se eu tenho que o produto é mais solúvel em água, né? Eu vou ter valores maiores, né? De ou KOW, tá? E se eu tiver mais solúvel no octanol, eu tenho valores menores de KOW, desse coeficiente. E o que significa isso, né? Quanto maior o valor do KOW, das substâncias tóxicas, maior a capacidade de se acumular no solo, nos sedimentos e nos organismos. Tem substâncias que se bioacumulam no nosso corpo, né? Essas substâncias, elas vão sendo acumuladas no nosso tecido gorduroso, por exemplo, tá? Adiposo, né? Nosso tecido adiposo. Então, ela vai acumulando, tá? Na cadeia alimentar. Então, né, ó, compostos químicos com baixo KOW tendem a distribuírem-se mais na água e no ar, tá? Então, é um ponto importante, né? Caso eu tenha um vazamento, eu preciso identificar, né, o KOW dessa substância, e é um valor que indica essa toxicidade, né? E essa capacidade, né, de se bioacumular no corpo, tá? Então, a gente, né, quanto menor o valor da substância, né, mais ela se acumula no solo, nos sedimentos e no nosso corpo, tá? Se for maior o valor, ela se dilui mais em água, né? Tá? Tudo bem? Sim. Sim. Uhum. Outro ponto que a gente tem que lembrar é a questão de incompatibilidade. Na FISP que vem falando, né? No caso da gasolina aqui, que é o exemplo que eu dei na aula, ela é incompatível com oxidantes fortes e com oxigênio concentrado, tá? Então, a gente tem aqui as condições de reação, né? Possibilidade de reações perigosas, tá? Então, a gente precisa também se atentar, né, no item 10 da FISP aqui, tá bom? Onde fala dessa questão de reatividade e estabilidade. E o ideal, Jana, é que a empresa tenha esse inventário, né, de produtos químicos, que ela faça uma lista como essa aqui, né? Isso aqui está numa norma da CETESB, a norma que fala justamente do programa de gerenciamento de riscos voltados para a área ambiental, e que faça, né, esse inventário, onde você tem a substância, o CAS number, né, onde você tem o fator de utilização da substância, qual que é a porcentagem, né, de diluição que é utilizada na empresa, as propriedades químicas aqui em cima, né, a pressão de vapor, a toxicidade, né, a dose letal, né, o ponto de fusão, ponto de ebulição, a temperatura aqui de operação, né, temperatura e pressão de operação, tá? Então, tudo isso, né, é interessante para que a gente tenha esse dado disponível, né, e conheça o produto químico que eu trabalho e conheça quais reações podem acontecer. E aí, eu tendo esse inventário, fica mais fácil, né, de eu identificar numa planilha, por exemplo, né, esses dados. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho no RASOP, né, que é a técnica de análise de risco que eu vou passar para vocês. Como que eu analiso esses eventos catastróficos, né? Então, uma das técnicas é o RASOP, tá? É uma técnica que a gente vai ver, avalia os possíveis danos, né? A gente fala desvio, né? Os desvios são as falhas que podem acontecer num processo, tá? Então, é uma técnica já muito utilizada, ela é utilizada principalmente em plantas químicas, né? E petroquímicas.
voltada para análise de risco, quando eu tenho, né, processos industriais de mistura, tubulação, né, tanques, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa técnica agora na aula. Então, o que eu preciso identificar no RASOP, né? Eu preciso identificar quais são os problemas, quais são as possíveis falhas. Então, por exemplo, né, aqui na minha casa, né, se eu estou trabalhando com um produto químico, né, por exemplo, eu estou lavando o banheiro, eu estou usando cloro. O cloro, a gente sabe que é incompatível com vários produtos químicos, né? A gente não pode misturar outros produtos com cloro, né? E muita gente faz isso, né? Já aconteceu com você, Jana? Várias vezes. Várias vezes, né? Então, Sim. assim, a gente sabe que ele é incompatível com alguns produtos. Então, na verdade, até na lavagem das máscaras, eles recomendam que você não coloque o cloro junto com o sabão, né? Porque recomenda-se que se coloque o cloro separadamente, porque a gente não sabe, né? Qual sabão a pessoa vai utilizar, né? E a gente sabe que tem produtos incompatíveis, tá? Então, né, por exemplo, né, o cloro, só para eu pegar aqui numa planilha de incompatibilidade, ó, ele é incompatível, né, com amônia, com acetona, com benzeno, né, com carboneto de sódio, tá? Acetileno, tá? Então, se eu tiver algumas dessas misturas, né, no meu produto, eu tenho uma reação, né, adversa, uma reação que pode causar danos, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Depois eu mando também essa lista para vocês, né, de incompatibilidade. O hipoclorito, né, de sódio que a gente usa em casa, né, que é a Cândida. Ó, ela é incompatível com amoníaco, por exemplo. Então, se você mistura no hipoclorito, algum produto que tem amoníaco e que tem nos produtos de limpeza, tipo Veja, né? Esse produto de limpar vidro, né? Tem gente que quer fazer aquela poção mágica para lavar o banheiro, né? Então, se eu faço essas misturas aqui, eu vou ter reações tóxicas, né? Que podem gerar produtos tóxicos ou que podem gerar explosões, né? Calor, tá? Então, esse é um dos problemas, né? Da gente fazer mistura sem o conhecimento do produto, tá? E como que a gente pensa no RASOP? Ó, vamos pensar simples. Se eu estou fazendo num balde, né, uma mistura, se eu coloco, né, a gente sabe que tem, né, Jana, uma mistura certa para desinfecção com cloro, né? Eu não preciso nem colocar muito, né, em excesso, né, e nem muito pouco também, porque daí não atinge a mistura certa que vai matar as bactérias, né, e os vírus. Então, né, a gente começa a pensar, nossa, se eu colocar mais, né, uma maior quantidade, um maior fluxo, né, maior concentração de cloro, o que, que vai acontecer? Eu tenho, né, acima do recomendado, eu tenho uma consequência. Se eu colocar menos concentração, o que, que vai acontecer, né? Vai ter uma consequência também, né? O calor, se eu tiver mais temperatura lavando o banheiro, temperatura maior, vai ter maior evaporação do cloro, né? Se eu tiver dias mais frios, menor temperatura, o que, que vai acontecer? Outra consequência, né? Então eu começo a pensar no meu processo industrial, né? Começo a pensar, se eu tiver a quantidade exata, eu tenho o produto correto.
Se eu tiver mais concentração, o que acontece? Né? Quais são as variáveis que eu posso estudar? Então, aqui no Rasop, ó, ele dá algumas dicas de palavra guia, a gente chama de palavra guia, que é esse nenhum, pouco, mais, menos, reverso, né? Ou, e, né? Não ou, né? E as variáveis do processo. Quais são as variáveis? É a concentração do meu produto, é a temperatura, é a pressão, é a velocidade, né? É a viscosidade. Quais são as variáveis, né, que eu posso estudar no meu processo, tá? Então, o RASOP, né, para identificação das falhas, a gente usa as palavras guia mais as variáveis, né? Para eu ter aqui nenhum fluxo, mais temperatura, mais fluxo, mais pressão, mais viscosidade, né? Já que eu estou tratando de operação com produtos químicos, tá? Então, é sempre assim que eu penso, né? Então, eu posso pensar numa mudança de composição, né? Ou um componente a mais, ou outro, né? Que não existia, né? Então, a gente vai pensando, né, em palavras guia e pensando, né, quais os possíveis erros que podem acontecer, tá? Água em excesso, hidrogênio a menos, né? Contaminação com água, enfim. O que pode ocorrer, né, de erros, né, e falhas nesse processo, tá? Então, aqui, ó, eu tirei lá do manual da CETESB também, né? Ele dá alguns exemplos, né? De palavra guia e o significado. Então, não, né? É a negação de intenção, menor, diminuição quantitativa, maior, aumento quantitativo, parte D, diminuição, bem como aumento qualitativo, reverso, né, o oposto do que você queria, outro que, substituição incompleta, completa, né, a substituição do produto, tá? E as os parâmetros, né, que pode ser, como eu falei, fluxo, pressão, temperatura, nível, né? Então, a gente tem pressão mais baixa, pressão mais alta, sem fluxo, menos fluxo, mais fluxo, fluxo reverso, temperatura, baixa temperatura, alta temperatura, nível baixo, nível alto, tá? Então, o desvio é sempre, né, o conjunto do parâmetro com a palavra guia, tá? E aí a gente tem um modelinho, né, de uma planilhinha que dá para fazer no Excel ou vocês podem fazer no caderno. Então, você vai pôr a palavra guia, né, o parâmetro, né, que seria palavra guia, né, mais, menos, o parâmetro, fluxo, pressão, temperatura, o desvio, a causa, o efeito e a observação. Vamos fazer um exemplo, Jana? Tá aí? Tô. Vamos fazer um exemplo, ó. Considere, né, um exemplo simples. Um processo contínuo onde o ácido fosfórico e a amônia são misturados, produzindo uma mistura inofensiva, que é o fosfato de amônio, o DAP. Se for acrescentada uma quantidade inferior de ácido fosfórico, a reação será incompleta com a produção de amônia. Se a amônia for adicionada em quantidade inferior, haverá a produção de uma substância não perigosa, porém indesejável. Então, o que eu estou fazendo, né? É um processo que eu vou gerar o fosfato de amônio. E para gerar o fosfato de amônio, eu misturo o ácido fosfórico e a amônia, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver maior, se for acrescentada, né, uma quantidade pequena de ácido fosfórico, eu não consigo produzir amônia.
será, vai ter, na verdade, eu não vou conseguir produzir o DAP, né? Desculpa. Eu vou ter uma reação incompleta, e aí eu não consigo produzir o produto que eu quero, que é o DAP. Eu vou ter amônia, né? Se eu tiver uma quantidade, né, de amônia menor, haverá a produção de uma substância não perigosa, porém indesejável, um outro produto, né, que eu não identifiquei qual é, tá? Então, olha, eu desenhei aqui o processo para vocês entenderem, né? Eu tenho um tanque com amônia, um tanque com ácido. Então, eu tenho aqui o controle da vazão, né? Tenho o controle da vazão. Esses produtos, eles chegam na quantidade certa, deveriam chegar na quantidade certa, na proporção certa, né? Para ter a mistura da produção do DAP, né? Aqui seria a mistura e o DAP depois, né? Tem um outro medidor de vazão aqui que vai para um tanque de armazenamento desse DAP, tá? Então eu preciso ter a mistura certa para eu produzir o DAP. Segundo o texto, né? Ele fala: se eu tiver, né, pouco ácido fosfórico, eu não tenho, opa, saiu. Eu não tenho a produção do DAP. Se eu tiver pouco ácido, sobra amônia aqui dentro e eu não tenho formação de DAP, né? Se eu tiver muito pouco ácido, deixa eu voltar lá. Então, se eu tiver pouco ácido, eu tenho, não forma o DAP e eu tenho produção de amônia. Na verdade, né, a amônia não reagiu. E se eu tiver pouca amônia, eu tenho a formação de uma outra substância perigosa. Deu para entender? Tem como você explicar de novo? Pouca amônia, se eu tiver pouca amônia caindo aqui, eu tenho a formação de uma substância, de uma outra substância, tá? Que não é o DAP. E se eu tiver pouco ácido, também não faz reação. Acaba só formando amônia aqui dentro. Também não tem a formação do DAP, tá? Então eu preciso ter a concentração certa para eu ter a formação do DAP. Tudo bem? Agora tudo bem. Aí o que eu preciso? Olha, eu coloco esse X, eu coloquei esse X, que são os pontos que a gente vai avaliar, né? Então, no RASOP, né, a gente define qual local do processo a gente vai avaliar, né? Então, ó, por exemplo, ele colocou a palavra aqui, ó, né? Ele fez uma planilha, né? Produção do DAP, nodo 1, parâmetro vazão. Então, ele está estudando a vazão, né? Que a gente viu que é o principal problema. Se eu tiver pouca amônia, né? Eu tenho produção de uma substância indesejada. Se eu tiver pouco ácido, eu tenho a presença só de amônia ali, não vai gerar o DAP também. Então, ele está estudando a vazão. Se eu tiver nenhuma vazão, ele colocou a palavra guia nenhum. Se eu não tiver vazão, né? O que eu tenho? Nenhuma vazão. Aqui, ó, ele está estudando o nodo 1, né? Que é esse aqui. Se eu tiver nenhuma vazão de ácido, nenhuma vazão do ácido, eu vou ter o quê? Só amônia indo para o meu reator de mistura. Então, eu vou ter excesso de amônia no reator. Liberação para a área de trabalho. Veja o problema, a amônia é tóxica, né? Ela não pode ser liberada para a área de trabalho, né? Para onde o pessoal está trabalhando. Então, olha, nenhuma vazão nesse nodo 1 aqui, né?
nessa questão aqui do ácido. Então, eu tenho excesso de amônia, liberação para a área de trabalho. Causas: a válvula pode estar fechada, o estoque de ácido fosfórico acabou, né? Acabou o ácido fosfórico, ou a tubulação pode estar entupida. Você concorda, Jana? Deu para entender? Sim. Né? Vamos pensar na situação. Parou de mandar ácido lá para o processo, né? Então eu vou ter excesso de amônia. Agora, se eu tiver menos vazão, eu tô mandando, mas tá pouco ácido caindo. Também vou ter excesso de amônia no reator, liberação para a área de trabalho. A válvula pode estar parcialmente fechada, né? Sabe quando você abre pouco a torneira, né? A válvula não foi aberta completamente, pode causar um entupimento parcial, né? Pode ter um entupimento parcial ou vazamento na tubulação, né? Vai que tá pingando ali esse ácido no chão, por exemplo, que não tá indo pro tanque, né? E a outra palavra guia aqui, mais. E se eu tiver muito ácido, né? Se eu tiver muito ácido entrando aqui, aí eu vou ter excesso de ácido fosfórico, que degrada o produto. Não tem perigo, né, como ele comentou, mas, porém, não tem a produção do DAP, né? O que seria o excesso, né? Pode ser a falta do controle da válvula, né? Ou a abertura total dessa válvula. Não tem um controle de vazão. E se eu tiver a palavra em parte, ácido fosfórico menos concentrado. Vamos supor, pode acontecer, você comprou o ácido fosfórico de uma empresa e ela mandou esse ácido fosfórico muito diluído. Aí não acontece a reação também, né? Então, ó, em parte, ácido fosfórico menos concentrado, vamos supor que está muito diluído, né? O que vai acontecer? Excesso de amônia no reator, liberação para a área de trabalho. Causa: fornecedor entrega produto diferente ou em menor concentração. Ou erro no enchimento do tanque de ácido fosfórico. E aí tem uma ação sugerida, né? Que é sempre a verificação da válvula, né? Verificação no tanque, fazer uma inspeção, né? Verificar se tem produto, né? Fazer tirar uma amostra, né, Jana, do produto do ácido fosfórico periodicamente, ou mesmo da amônia, né? Para saber se ela está diluída, né? Tá na concentração certa, né? Aí você tem que pensar em ações, né? Que é justamente aqui o controle do seu risco, né? A ação sugerida é para que isso não aconteça, né? Não aconteça esse desvio, tá? Deu para entender, Jana? Deu, Fabi? Deu para entender? Deu. Então é isso, né? Mas, Pode falar. mas ali, no outro modelo que você, isso, que você mostrou, você explicou uma coisa e eu vi outra visão. É. Que você falou que estava caindo, vamos supor que estava caindo ácido no chão, né? Que você falou. Esse, aí a gente já vê outro problema, porque esse ácido ele vai contaminar o solo. Pode ser, se a tubulação for externa, né? Então, Pode ser, exatamente. Por isso que essa análise de risco é muito importante. Porque sim. se eu sei que tinha que chegar aqui 100 litros de ácido, né? Aqui no meu tanque de mistura. Ué, tinha que chegar a 100 litros de ácido. Chegou 80. Para onde foi? Não é? Então eu preciso avaliar isso, né? Eu preciso identificar o problema. É para isso que a gente faz análise de risco, né? E se tiver menos vazão? Qual que seria as causas de ter menos vazão? De ter chegada
de não ter a chegada da substância na mistura, né? Ou se eu tenho mais chegada de ácido, né? Qual que é o problema, tá? Aqui, ó, a gente não estudou essa parte aqui, mas vai misturando aqui, né? A gente faz a mistura e tem uma tubulação que leva para o tanque de armazenamento, né? Tem um limite, né, de capacidade. Então, se essa tubulação entupir, por exemplo, né, se eu tô com menos vazão para cá, qual que seria a causa? Aqui nesse ponto, né, a gente fala ponto 3 ou nodo 3. Eu tenho pouca vazão de produto final do DAP nesse duto aqui, né? O que seria a causa? Pode ser o entupimento, né? Pode ser fechamento da válvula, pode ser o vazamento, né? Pode ser algum vazamento no próprio tanque de mistura, entendeu? Eu começo a pensar quais seriam as possibilidades, né? E aí eu começo a pensar em estratégias, né? Tá? Quando a gente trabalha com tanque, né, e a substância pode acontecer o derramamento, se for tanques abertos assim, a gente também faz uma contenção, né? Faz aqui em volta uma piscina de contenção e um outro tanque auxiliar aqui, para que essa substância não extravase, né, e caia no chão, no solo, né? E contamine e deixe o ambiente tóxico, né? Também, tá? Tudo bem, Jana? Deu Tudo, para Fabi? entender? Deu? Agora, ó, a atividade, né? Como não falha, né, Jana? Essa atividade sempre vem, né? O Uhum. que vocês vão fazer? Qual que é o trabalho, né? Dessas 2 semanas, tá? Vocês têm essa semana a aula de hoje, né? O finalzinho da aula de hoje, e a semana que vem para fazer. Vocês vão fazer uma avaliação do risco de uma indústria que realiza a mistura de 2 produtos químicos. Vocês que vão escolher esse produto, tá? Tá. Então, vocês vão escolher, pegue lá 2 produtos que vocês sabem que é incompatível, né? Pode ser incompatível, pode ser que não seja, né? Defina o que você vai fabricar, né? Ah, eu vou fabricar shampoo, eu vou fabricar cloro, né? Pesquisa como que faz a fabricação, né? Pega o rótulo do produto que você tem em casa, escolhe 2 produtos químicos que vão ser misturados, né? Usar a FISC, né, para verificar essa questão da periculosidade do produto, e vocês vão preencher a planilha, tá? Então, você vai colocar a palavra guia, né? O parâmetro, o desvio, a causa, o efeito e a observação, tá? Conforme a gente fez aqui, né? Aqui a planilha ficou até mais curtinha. Pode ser esse modelo aqui também, né? Palavra Uhum. guia, desvio, consequência, causa e ação sugerida, tá? Aqui tá um Tá. pouquinho diferente, né? Uhum. Tá o efeito, lá tá o efeito antes, né? Mas tanto faz, tá bom? Tá bom. Então, pensa aí, né? Que produto que vocês vão misturar, né? Qual seria esse produto? Até eu dei o exemplo aqui, ó, um outro exemplo, né? Pensa assim, né? O que vocês vão misturar? Eu coloquei um exemplo aqui: peróxido de hidrogênio e etanol. Na verdade, gente, ó, esses produtos eles não podem ser misturados, ó. Até coloquei aqui, ó. É uma reação exotérmica, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Se eu for misturar esses produtos, né, não é que a gente não mistura, né? Produtos assim, a gente mistura, né? Porém, com controle, né? Então a gente controla a concentração, controla a vazão, né? Porque a partir do momento que eu misturo os dois, eu tenho uma reação exotérmica, né? Que gera muito calor, né? Eu gerando calor, eu gero vapores, tá?
né? Eu gero explosões, incêndios, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então eu coloquei se eu fosse misturar esses dois produtos, né? O que aconteceria se eu tiver, né, mais, se eu não estiver fora da concentração adequada, né, mais etanol, o que vai acontecer, né? Se eu tiver menos, o que vai acontecer, tá? Então, né, é um exemplo, né, que gera uma reação exotérmica aqui, tá bom? Então, vocês vão pegar, pode ser o etanol, quando você mistura álcool com água, já gera uma reação exotérmica, né? Se você está fazendo uma mistura aí para limpeza, né, misturando álcool com algum outro produto, né? O cloro do banheiro, né, o hipoclorito com o Veja, né? Aquele produto de desengordurante. A gente sabe que não é adequado, né? O que vai acontecer? Ou mesmo se eu estou misturando, né, o cloro com a água em casa, né? Como eu já dei o exemplo, o que vai acontecer, tá? Então a dica, olhe a FISPIC dos produtos que você escolheu para misturar e defina, né? Se eu tiver mais concentração, o que acontece? Se eu tiver menos concentração, o que vai acontecer? Se eu tiver mais vazão, o que vai acontecer, né? Ou se eu não tiver um produto, né? Se eu esquecer de misturar o cloro com a água, eu vou usar ele puro, né? Que é o caso do nenhum. Nenhuma concentração, nenhuma diluição. E aí? Né? Vou ter efeitos mais danosos ainda, né? Tá bom? Vocês podem usar a criatividade, escolher os produtos que vocês querem, né? E montar esse RASOP conforme esse modelo aqui, tá bom? Se quiser desenhar, né? Desenhar como tá aqui, ou como eu coloquei aqui também, fica legal, né? Até para vocês conseguirem entender o que vocês estão misturando, né? E qual ponto do processo vocês estão avaliando, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, vocês têm a aula de hoje, né? E a aula da semana que vem para postar essa atividade, tá bom? Pessoal, eu vou fechando, né, a nossa aula de hoje. Depois, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, né? Então assistam, tá? Não deixem de assistir às aulas, tá bom? Vou encerrar a gravação. Obrigada a todos, né, por assistir. E dúvidas podem entrar em contato comigo. Boa semana para todos.